Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance do Torcedores.com, e eu tô mais uma vez, que é claro, para falar de Vasco. Como prometido, voltando com mais um Garone Responde, quadro semanal aqui do canal, e dessa vez para responder uma pergunta do seu Carlinhos lá do Twitter, que me mandou por lá. Se você quiser participar, você pode deixar aqui nos comentários, inclusive a sua pergunta sobre a história do Vasco, alguma curiosidade sobre algum jogador que passou antigamente, sobre alguma partida, sobre alguma década. Eu vou selecionar as melhores e vou tentar responder aqui para vocês, fazer uma pesquisa e fazer um vídeo aqui respondendo a sua pergunta. Então já faço convite para você que é novo aqui no canal, se inscrever, deixar seu like, claro, seu comentário também com o que você quer saber da história do Vasco, e deixo mais um convite para você que já está acostumado com o meu trabalho, que gosta do meu trabalho, para se tornar um membro aqui do canal. Você participa do grupo lá no Telegram, do chat ao vivo que vai voltar a rolar aqui no canal assim que a bola rolar, se Deus quiser, muito em breve. Ajuda a escolher os jogos antigos que eu tenho passado aqui no canal também, enfim, bate um papo comigo lá no Telegram e contribui para a produção de conteúdo aqui do canal, principalmente os conteúdos históricos. Mas vamos lá então, quem são os 10 maiores artilheiros do Vasco contra o Flamengo em todos os tempos? Não tem essa pesquisa na internet, ninguém nunca fez esse levantamento, e eu fiz o levantamento específico para esse vídeo aqui, utilizando exatamente o Almanac do Vasco, o livro que foi lançado no ano passado, feito por alguns pesquisadores sobre o clube. O Vasco disputou mais de 400 partidas, são 409, se eu não me engano, clássicos entre Vasco e Flamengo, e mais de 500 gols marcados. Fiz o levantamento ficha por ficha de cada jogo para saber quantos gols cada jogador marcou. Inclusive descobri que mais de 200 jogadores só do Vasco marcaram gols no clássico. Então esse não é o conteúdo que você vai achar na internet, só aqui graças a esse levantamento que eu fiz. E abrindo esse top 10, na verdade, já na 9ª colocação, que a gente tem um empate aí entre dois artilheiros do Vasco. Um deles, Valdir Bigode, cria da base vascaína, campeão da Copa São Paulo Juniores em 92. Valdir foi um dos grandes carrascos do Flamengo na década de 90, e não só na década de 90, como nos anos 2000 também. Valdir jogou no Vasco de 92 a 95 e depois retornou a São Januário para mais uma passagem entre 2002 e 2004, isso como jogador. Digo isso porque o Valdir também foi auxiliar técnico recentemente do clube e é até hoje um cara muito ligado ao Vasco. O Valdir, inclusive, é o 10º maior artilheiro da história do Vasco, com 144 gols marcados, e sendo que 8 deles foram contra o rubro-negro. 1-0 Vasco, Valdir sabe que é disso que o povo gosta, Adson. Simplesmente, não é jogador para isso. Olha o Valdir lançado, tá na área, bateu e o gol! Aço de Valdir, o matador do Vasco, artilheiro do campeonato, um golaço no Maracanã. Empatado com ele está o Isaías, bisavô do Léo Lima, lembra dele? Da letra em 2003? Isaías fez parte do lendário trio denominado Os Três Patetas, que veio do Madureira, formado por Isaías, Lelé e Jair Rosa Pinto, contratados pelo Vasco em 1943, no iniciozinho da formação do Expresso da Vitória, que viria a conquistar o Sul-Americano de forma invicta em 1948, além de conquistar o Carioca de 45 e de 49, também de maneira invicta. Isaías disputou 125 partidas só pelo Vasco, mas marcou 77 gols, sendo 8 deles contra o Flamengo. Isaías infelizmente faleceu em 1947, aos 25 anos de idade, tinha acabado de largar a carreira exatamente por conta da doença. Não largou a carreira, na verdade ele estava afastado dos gramados quando vinha defendendo o Vasco, exatamente por causa da tuberculose, e faleceu no meio de 47, ele muito jovem ainda. Os números acabam deixando bem claro que se Isaías tivesse tido mais tempo de vida, mais tempo de carreira, certamente hoje também seria um dos grandes artilheiros da história do Vasco. Ainda assim, no pouco tempo que esteve em São Januário, foi o suficiente para marcar mais de 70 gols e se tornar um dos maiores artilheiros da história do Clássico dos Milhões. Na 7ª colocação desse ranking, mais um empate entre dois jogadores, e um deles, inclusive, que chegou ao Vasco logo após o falecimento do Isaías,
que foi o Maneca. 11º maior artilheiro da história do Vasco, com 137 gols. Só pra gente ter uma noção, é o mesmo número de gols que o Edmundo marcou pelo Vasco. Maneca marcou 10 deles contra o Flamengo entre 1947 e 1956. Ou seja, uma década inteira destinada ao Vasco como jogador. Maneca, um dos craques da sua geração, infelizmente também não teria uma vida longa. Em 1961, já aposentado dos gramados, aos 35 anos de idade, acabou cometendo suicídio tomando cianeto de mercúrio. Uma morte até hoje sem grandes explicações. Empatado com o Maneca na 7ª colocação desse ranking está Célio Taveira, o grande artilheiro do Vasco nos anos 60, talvez o maior goleador ali entre Ademir Menezes e Roberto Dinamite. Célio é o 15º maior artilheiro da história do Vasco, com 110 gols marcados, sendo 10 deles exatamente contra o maior rival. E isso o Célio construiu em apenas 4 anos jogando com a camisa do Vasco, ou seja, uma passagem com a média de mais de 25 gols pela temporada pelo Vasco e com a média de quase 3 gols contra o Flamengo por ano. Depois que saiu do Vasco, o Célio fez carreira no Nacional do Uruguai, onde inclusive se tornou o 3º maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores, com 22 gols marcados. Jogariam a partida decisiva do torneio, valendo o primeiro título do futebol no 4º centenário da cidade. O primeiro gol será dos Cruz Maltinos, com Célio atirando violentamente. Na 6ª colocação do ranking está Chico Aramburu, mais um grande nome do Expresso da Vitória da década de 40. Expresso da Vitória que inclusive ficou 23 partidas consecutivas sem perder um clássico para o Flamengo. Chico era o ponta esquerda daquele time e marcou 127 gols em sua passagem pelo Vasco, sendo até hoje o 13º maior goleador da história do clube. E desses 127 gols que o Chico marcou pelo Vasco, 11 deles foram contra o Flamengo. Curiosamente, depois que o Chico deixou o Vasco, atuou no clube desde 1943 até 1954, Chico acertou exatamente com o Flamengo para encerrar a sua carreira. E da 6ª posição a gente pula direto para a 3ª, porque tem mais um empate, dessa vez com 3 jogadores, aliás, 3 grandes craques da história do Vasco e 3 dos maiores artilheiros da história do clube. Um deles, Russinho. Inclusive essa semana eu escrevi uma coluna lá pro torcedores.com falando um pouco mais da história do Russinho, o primeiro grande artilheiro da história do Vasco, da década de 20, o grande goleador dos camisas negras, chegou ao Vasco em 1923, vindo do Andaraí, jogou no clube até 1934. Russinho foi o primeiro jogador da história do Vasco a marcar 100 gols pelo clube, o primeiro jogador a marcar 200 gols pelo clube. Ele inclusive é o 5º maior goleador da história do Vasco, com 230 gols, e desses 230, 14 foram sobre o Flamengo. Inclusive recentemente, numa conversa que eu estava tendo com alguns amigos, até jornalistas, comentei que quem jogou antes da década de 50, ou seja, antes da televisão, é como se fosse um violinista no cinema mudo. Apesar de ter o talento, apesar de ter mostrado a algumas pessoas, a gente não tem um material aqui para mostrar como foi realmente a sua grande arte, a sua grande obra. Isso, o Russinho passa por isso, Ademir Menezes, Maneca, Pojucan, Sabará, Vavá, Pinga, são grandes jogadores com grandes números, grandes feitos com a camisa do Vasco, mas que infelizmente, por não termos o material para mostrar o que esse pessoal realmente fazia em campo, a memória acaba sendo apagada de uma certa maneira. Então, Russinho, 5º maior artilheiro da história do Vasco, o primeiro grande artilheiro da história do clube, é também o 3º maior goleador do Vasco em cima do Flamengo. E empatado com ele, 2 grandes craques, aí sim, recentes, Romário e Edmundo. Uma dupla que viveu entre tapas e beijos ali na década de 90, início dos anos 2000. Os dois brilharam com a camisa do Vasco e os dois brilharam diversas vezes contra o Flamengo. Inclusive 2 especialistas em hat-trick. Tanto Edmundo quanto Romário, em sequência, marcaram muitos gols contra o rubro-negro. O Edmundo, por exemplo, em 96, marcou 3 vezes no Brasileiro na goleada de 4-1. Bateu! Gol! É do Vasco! Edmundo! E repetiu a dose em 1997, marcando 3 vezes também em outra goleada por 4-1. O Romário fez basicamente a mesma coisa. Em 2000, no seu retorno a São Januário, ele que já havia defendido o clube no início da carreira entre 85 e 88, inclusive marcando gol no Flamengo também. Dessa vez, na final da Taça Guanabara, marcou 3 vezes na goleada por 5-1. Pedrinho, lançamento, Romário, condição legal, ajeitou, bateu!
Gol! É do Vasco! Ainda há pouco perdeu um feito, não perde 2 seguidos. Ele é Romário. E repetiu a dose no Brasileiro de 2001, marcando mais uma vez 3 gols em outra goleada por 5-1 do Vasco. Léo Lima. O lançamento é legal, a condição é boa. Euler partiu, Romário esperou. Torcedor de alegria do Vasco em todo o Brasil. Mas a gente pode considerar Romário e Edmundo uma grande dupla de ataque do Vasco. Tem outros 2 jogadores que não chegaram a atuar juntos, mas que certamente escreveram seu nome na história do Vasco e ocupam essas 2 primeiras posições, a começar pelo segundo colocado, Ademir Menezes. Terceiro maior artilheiro da história do Vasco com 301 gols marcados, era o maior artilheiro da história do clube até o surgimento de Roberto Dinamite na década de 70. Ademir Queixada é também o segundo maior goleador do Vasco contra o Flamengo, tendo estufado as redes rubro-negras 18 vezes. E como eu já disse aqui, você já devia imaginar, Ademir só é superado por um jogador na história, Roberto Dinamite. Jogador com mais partidas na história do Vasco, com 1.110 jogos disputados. Maior artilheiro da história do Vasco, com 708 gols anotados, Roberto Dinamite não poderia deixar de ser também o maior goleador do Vasco contra o principal rival, o Flamengo. Roberto marcou 27 gols no Clássico dos Milhões, 8 a mais, por exemplo, que Zico, o líder pelo lado rubro-negro. Cuidado, meu caro amigo Renato, lá vai o Bob Dinamite, hein? Eu vou contar para os senhores. 5, 4, 3, 2, 1, fogo, Roberto! Gol do Vasco! Ou seja, sozinho, Roberto Dinamite marcou quase que a soma dos gols de Romário e Edmundo contra o Flamengo. Números indiscutíveis do maior ídolo da história do Vasco. Lançamento para a entrada da área do Flamengo. Levou vantagem, Roberto tentou tocar a Silvinho, a chance, bateu! Roberto Dinamite explode a galera vascaína no Maracanã. 43 minutos no segundo tempo. Roberto Dinamite, sempre Roberto Dinamite. Bom, galera, é isso. Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, deixar sua pergunta para o próximo Garoni Responde, se tornar um membro do canal, se for acessível para você, a partir de R$ 2,99, é o preço de uma Coca-Cola, se ajuda na produção de conteúdo aqui do canal. Espero vocês, saudações e até a próxima. Olha Edmundo. Olha a abertura, boa bola, Maricá. Chegou na linha de fundo, cruzamento lá do lado esquerdo, Edmundo, pegou Edmundo, contra 2, fintou, bateu, gol!